Olá, estudantes. Vou fazer aqui esse vídeo para os que não puderam acompanhar a aula pelo Meet, explicando aí o assunto estudado desta semana. Esta semana estudamos aí os verbos irregulares da língua inglesa. Daí, para termos uma distinção clara do que é o verbo irregular, estudamos aí os verbos regulares. Verbo regular é aquele em que o radical mantém a sua forma no presente e também no passado. Temos aqui, simple past, que é o passado simples. Conforme você verá aqui, são aqueles em que são acrescentados apenas o ed ao final do verbo. São chamados verbos regulares, essa forma aqui, em que se acrescenta o ed ao final do verbo. Por exemplo, temos aqui o verbo no infinitivo, que é to talk, que quer dizer conversar. Temos a frase no presente, I talk to you, eu converso com você. No passado fica dessa forma, I talked to you, eu conversei com você. Olha que do presente temos aqui o radical, e no passado o radical permanece o mesmo. Isso aqui é o chamado verbo regular. E para marcar o passado, houve apenas o acréscimo de ed ao final do verbo. Para os verbos irregulares, não seguem essa norma, né? Nos verbos irregulares, há uma mudança na forma do verbo. Como o caso aqui de have, que é o verbo ter, o passado é had. A lista dos verbos irregulares está no seu livro a partir da página 186, conforme vou mostrar aqui para vocês. Vamos conferir aqui, deixa eu encontrar aqui a imagem. Aqui. Este aqui é o livro, na página 186. No final, tem essa lista de verbos irregulares. E essa lista é para consulta, né? Você vai consultar para verificar aí a forma do verbo irregular no tempo passado. Aqui, forma básica. Um exemplo aqui do verbo be, ou to be. A forma do passado é o was e o were. Essas letras que estão aqui entre barras, trata-se do alfabeto fonético internacional. É uma pronúncia adotada no mundo inteiro para palavras, né, de outro idioma no qual a pessoa esteja estudando. Um exemplo aqui. Begin. Begin. Temos aqui o passado a forma do passado. A forma do passado é began. Essa aqui é a forma do passado began. Um exemplo. O verbo begin tem o mesmo significado de start. Aqui. To begin. Vou aumentar aqui o tamanho. Quer dizer começar. E to start também significa começar. Tem uma diferença. O begin forma o seu passado com verbo irregular. Por exemplo, eu vou escrever aqui no presente. I begin a mission. Quer dizer, eu começo uma missão. No tempo passado, vamos identificar aqui melhor o presente. Tempo presente. Opa, pronto. E esse aqui é o tempo passado. I begin a mission, quer dizer, eu começo uma missão. E o tempo passado, vamos verificar aqui. Tempo passado de begin é began. Began. Então, o tempo passado fica assim. I began a mission. Significa eu comecei uma missão. Já do verbo start, que é um verbo regular, fica dessa forma. I start a mission.
quer dizer eu começo uma missão, e o passado é I started a mission, significando que eu comecei uma missão. Ok? Essa é a diferença do tempo presente para o passado em verbos irregulares, em que tem alteração do verbo, e o verbo regular, que não tem alteração do radical do verbo, apenas o acréscimo de ed. Aqui está o resultado das... Opa! Então, esse material aqui vai para você fazer a leitura. E qualquer dúvida pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp. A atividade para você fazer, vou explicar agora. Assunto: verbos irregulares em inglês. Complete as frases com a forma do verbo no tempo passado. Nesse caso aqui, Mozart more than 600 pieces of music. Temos o verbo to write na sua forma do infinitivo. E você vai colocar aqui o passado de write, consultando a tabela de verbos irregulares no seu livro. Eu vou colocar um exemplo aqui. O passado de write é o wrote. Então você vai colocar essa forma aqui do verbo write no tempo passado, que é o wrote, consultando aí o seu livro na página 186. Na questão 2, você vai reescrever aqui essas frases, essas orações, colocando cada verbo desse no tempo passado. Aqui, por exemplo, I usually get up at 7 o'clock. Eu geralmente me levanto às 7 da manhã. E o passado de get é got. Então você vai mudar aqui o verbo get para got. Continuando aqui, ó. Have, que é o próximo verbo, and have a big breakfast. Have, o passado é, conforme tem no material, vamos conferir aqui, o passado de have é had. Então, na atividade você vai registrar aqui, ó, she had a big breakfast, certo? Então, qualquer dúvida pode mandar um áudio aí pelo WhatsApp. Até a próxima!